Beleza. Então vamos falar sobre colisões. O que diferencia os tipos de colisões é a conservação da energia cinética. Ah, o momento linear, que é a quantidade de movimento, ele se conserva em todos os tipos de colisões, mas somente se não tiver forças externas. Aqui a gente vai considerar que é um sistema isolado. Tá. Se a energia cinética ela se conservar completamente, a colisão vai ser elástica, que é o caso dessa figura aqui. Se a energia cinética ela se conserva, se ela é dissipada parcialmente, a colisão vai ser inelástica ou parcialmente elástica. E se a energia cinética for completamente dissipada, a colisão vai ser perfeitamente inelástica. Ahn, Vamos falar um pouco sobre cada colisão separadamente. Quando dois corpos, né, se movem em sentidos contrários, por exemplo, aqui nessa imagem, eles vão para direções contrárias depois da colisão, sem haver deformação deles e sem ter perda de energia no sistema, como já foi dito anteriormente. Um bom exemplo desse tipo de colisão é a colisão entre bolas de bilhar, né, bola de sinuca, que é desprezível a perda de energia cinética deles. Aí dá pra. É um bom exemplo de colisão elástica. Porque na vida é meio que impossível ter uma colisão perfeitamente elástica, sem ter nenhuma perda de energia cinética. Já na colisão inelástica, ou parcialmente elástica, né? Acho que já dá pra pular para a próxima imagem. Aqui. Então a gente falou da perfeitamente elástica. Na parcialmente elástica, aqui, né? Parcialmente da. A energia cinética vai ser parcialmente conservada. E a maioria das colisões é inelástica, parcialmente elástica. Ahn, Nesse tipo de colisão, a energia pode ser transformada em outro tipo de energia, por exemplo, térmica ou sonora, resultando, claro, no aumento dos objetos que sofreram a colisão. E a última colisão tem a superelástica também, que eu não vou falar. Mas agora falando da inelástica, quando, por exemplo, ahn, como é que eu posso falar? Às vezes os corpos que sofrem a colisão, eles podem permanecer unidos depois da colisão. E nesses casos, a colisão é denominada perfeitamente inelástica, porque toda a energia cinética vai ser dissipada. Agora eu vou falar um pouco sobre o código. Essa aqui é a imagem, é uma print na verdade que eu tirei do código. Aqui está o código. Eu fiz um código para colisões elásticas e parcialmente elásticas. Ahn, que você, quando você bota para rodar, é em Python, tá? Pygame, eu tô usando o Pygame que foi apresentado na oficina do Peteco, que inclusive foi muito boa. Vou deixar o meu feedback positivo, muito boa, me ajudou bastante. E se você escolhe aqui, por exemplo, você pode escolher parcialmente elástica ou elástica, eu vou mostrar depois. Mas aqui é só para mostrar um programinha funcionando mesmo. Aqui vai mostrar certinho as bolas colidindo e, claro, é, com elas indo para a direção que elas deveriam ir, não só indo para, sei lá, direita, esquerda, cima, baixo. E também, ó, por exemplo, essa que tá muito rápida. Ela vai mostrar certinho se ela bater, ó, aqui, ó. Ela ficou bem lenta, essa daqui bateu nessa daqui e depois bateu nessa daqui que ficou bem rápida depois. Mostra certinho a colisão elástica. Mas tá, alguns problemas que o Peteco deixou, a oficina do Peteco deixou em aberto, que quem é de fora e vai estar vendo esse vídeo não vai entender direito. Mas caso você queira fazer um programa desse tipo, você tem que cuidar com duas coisas. Primeiro,
Para você analisar no código quando duas bolas vão colidir, você tem que considerar que se a distância entre o centro de duas bolas for menor que a soma dos raios delas, você tem que reatualizar a posição delas para que elas não fiquem sobrepostas. Tipo, não reatualizar a posição, você tem que fazer com que elas colidam efetivamente. E outro ponto importante é que você tem que cuidar com as bordas, né? Que o raio, que o centro aqui da bola não pode não pode ter uma distância da, eu não sei explicar direito, não pode ter uma distância da borda é, menor que o raio dela mesma. Tá. Cuidando dessas duas, eu acho que você consegue fazer tranquilamente o código, se você tiver um certo conhecimento em programação. Mas qualquer coisa, é, pode deixar nos comentários aí, né? E perguntar pra mim mesmo. Tá, agora eu vou dar uma geral no código. Aqui eu tô usando as bibliotecas Pygame, Sys, Random e Math para calcular a posição das esferas após colisão. Porque com parcialmente elástica, né, e coeficiente de restituição, tem coeficiente de restituição. Fica mais um pouquinho mais complicado de fazer as contas. Ó, vou mostrar a parcialmente elástica. Aí aqui ele pede para você digitar um coeficiente de restituição de 0 a 1. Eu não fiz super elástica porque eu acho que tipo, é um negócio que seria simples de implementar. Eu até fiz, mas que não faz muito sentido, porque elas só vão, depois que colidirem, elas vai aumentando a velocidade, né? Como é super elástica, o coeficiente de restituição vai ser maior que 1, e consequentemente a velocidade final das bolas vai ser maior que a inicial. E uma hora elas só vão, não sei, vão sumir de alguma forma. Aqui eu vou usar, pode ser 0,7 mesmo. E eu vou mostrar as bolas. Ó, essa aqui tá muito rápida, ó. Você vai ver que uma hora todas vão parar aqui. Porque o coeficiente de restituição da velocidade é 0,7. Tá? Tá, para começar o código, temos aqui a definição do tipo de colisão, que a mensagem que ele mostra aqui, né? Escolha o tipo de colisão aqui, você coloca em um input e aí você analisa se o código, né? Analisa se o usuário escolheu uma opção válida. Aí você pode, ah, claro, se ele não digitar nada, eu acho que vai ser escolhida automaticamente a elástica. Se ele escolher parcialmente elástica e o coeficiente de restituição que ele escolheu for 1, vai ser a elástica, né? Então ele vai automaticamente. Vai ser elástica de qualquer forma. Então não importa. Aqui, eita, aqui tem um erro de digitação, né? Coeficiente, ok. E se ele escolher um inválido, que é maior que 1, né? Que eu não fiz para super elástica, ele vai escolher automaticamente coeficiente de restituição da velocidade como 0,5. Aqui está o tamanho da janela, que dá para alterar se quiser. Se quiser usar o código, dá para alterar, mas eu deixei desse para deixar um pouco mais leve. O fundo, que é 000, que é preto. Velocidade inicial da bola, velocidade máxima inicial, porque a velocidade dela de cada bola, ó, a velocidade de cada bola vai ser aleatória no começo. Então, vamos escolher elástica mesmo. Ó, você percebe que elas não têm a mesma velocidade, claramente. Aqui são as configurações gerais. Aqui é sobre a tela. Tá. Aqui o número de bolas, você pode escolher. O recomendado é de 1 a 30, porque o programa pode acabar. Eu fiz alguns testes com, sei lá, 200 e o meu PC acabou meio que quase explodindo. Então é melhor não tentar.
Mas aqui você pode ver que funciona para 5 bolas, funciona normalmente. Vamos colocar elástica. Aqui, 5 bolas, cores diferentes, óbvio. E aqui a inicialização dos parâmetros. Esse. Já já eu volto nessa partezinha aí. Aqui ele verifica as colisões entre as bolas. Tem um monte de coisas que talvez quem veja esse vídeo por fora não vai entender. Mas como eu quero um vídeo curto, aqui. Se a colisão for elástica, é um cálculo. E se for parcialmente elástica, é um outro, óbvio, né? E claro, vai envolver o E que você escolheu e tal. Aqui é para não ter sobreposição. E aqui é enquanto o programa estiver rodando. Vai atualizando as posições conforme a velocidade e a variação no tempo. E aqui verifica a colisão com as paredes. Que. Tem pra parte de cima da tela e pra parte do lado. Que é. Cada uma tem uma certa quantidade de pixels, né? Pixels não, é resolução. Aqui é para preencher o fundo do programa. E é isso, é bem basiquinho. Deu 200 linhas, mas é porque eu escolhi fazer um pouco mais sofisticado, né, como o professor fala. Envolvendo coeficiente de restituição da velocidade, elástica, parcialmente elástica. E aqui eu fiz um negócio interessante pra gente analisar melhor a colisão e como funciona o coeficiente de restituição. Se você escolher duas esferas, eu coloquei uma parte que, caso sejam duas esferas, ele sempre vai spawnar, né, entre aspas, jeito mais gamer de falar, as duas bolas na horizontal e mostrando elas colidindo. Como eu escolhi elástica, elas, se deixar o programa aqui, elas vão ficar aqui para sempre, né? Porque sempre vai ser conservada a energia, logo a velocidade inicial vai ser igual à final. Então elas vão ficar aqui colidindo para sempre. Não vai parar isso aqui, você pode testar com o código. Agora, se você deixar como duas bolas, escolher parcialmente elástica, coeficiente de restrição 0,5. Você vai ver que depois de colidirem, você vai ver que depois dessa colisão, elas saem com velocidade menor ainda e uma hora elas vão parar. Aí dá pra ver melhor como funciona o coeficiente de restituição, né? O coeficiente de restituição basicamente é tipo. É que depende, né? Como você. Não, na verdade não depende. A velocidade de afastamento, né, que vai ser a velocidade final, velocidade de afastamento das bolas, você soma a velocidade relativa entre elas e divide pela velocidade de aproximação, que é antes delas colidirem. Esse vai dar o coeficiente de restituição da velocidade, que é o que eu estou usando aqui, já que as bolas têm dimensões iguais e não considero massa. E é isso. Espero que o senhor professor de física tenha gostado. E quem for assistir também, deixa o likezinho.